Queridos amigos que nos acompanham dentro dessa série de gravações, mais uma vez estou com o meu ídolo Wagner Borges. Isso é verdade, porque conheci ele desde 88, 89, faz muito tempo. Desde então eu o tenho como uma das pessoas mais importantes da minha vida. Não somente para mim, mas para muita gente. Então, inclusive, isso tenho que falar, quando participo às vezes das reuniões aqui, eu tive a honra de receber ajuda dele, do grupo aqui, e sanar problemas complexos de amigas, de amigos que vieram aqui. Às vezes só ouvindo mantras tocados pelo nosso querido amigo Corrá. Auro Corrá, que sempre vem aqui nas reuniões da gente quarta e sexta e canta os mantras aqui no final pra gente, dá essa honra pra gente. O Auro Corrá, o maior músico New Age do país, está aqui nas reuniões da gente, o que é uma alegria pra gente. Inclusive, se o Auro estiver assistindo aí essa gravação agora, Sérgio, Auro, um abração. É muito importante você estar aqui com a gente, sabe, pelo músico que você é e pela pessoa que você é, o trabalho que você faz. Que legal que você está aqui junto com a gente. É algo maravilhoso, porque realmente eu tinha que falar. Eu também não tenho nada de pauta, né? O que vem eu falo porque acredito que é aquilo que tem que ser dito. O Auro tem mais de 30 CDs New Age lançados, entre Reiki, New Age e outras coisas. Então, deveria ter ser conhecido no mundo inteiro. Sim. No mundo inteiro. Eu tive caso realmente aqui da pessoa vir aqui que não conseguia nem falar praticamente, ou não queria falar, de repente começou os mantras, a menina começou a dançar, começou a se movimentar, começou a sorrir. Legal. Ela estava curada. E ninguém conseguia resolver nada. Então ela é terapeuta. Coreano. Bom, medo da morte. Medo da morte, eu acho que todo mundo tem ou teve, né? Tem ou teve. E eu queria dar essa pequena introdução, porque dentro de experiências que me foram propostas, provavelmente, porque de alguma forma eu não estava procurando fazer nada de especial, né? Mas de repente você se encontra fora do corpo, não sabe onde está, mas aos poucos você começa a entender que aquilo não é por acaso. De repente você olha lá embaixo, tem um cara que parece com você. E parece que está morto lá, né? Mas na realidade eu estou vivo, estou aí, estou respirando até. Parece que estou respirando, eu estou vendo. Eu estou lá e um mundo novo, uma felicidade imensa. Aí o virginiano começa, será que eu estou com memória também junto? Ou ficou lá embaixo da cabeça, no cérebro, nesse babaca que está embaixo aí? Então, na verdade, eu lembrava do número do telefone de todo mundo, do CPF, lembrava onde tinha deixado a chave de casa. Eu falei, Deus do céu, eu tenho tudo aqui fora, gente. E se morrer, é isso? Pelo amor de Deus, isso é uma maravilha. Não tem peso, não tem dor, não tem nada. Só não tinha cores distintas. Então, realmente, eu não tenho mais medo de morrer. Posso até levar uma bala aqui no nariz, paciência. Uma bala que entrou no lugar errado, mas paciência. Entende? Então, eu sei que nada se perde, que tudo continua. Então, praticamente, agora só pode ser ele que vai falar essas coisas, porque eu não tenho uma grande dialética, nem nada, nem uma comunicação muito grande. Mas o fato de você perder o medo da morte te faz viver bem a tua vida, plenamente. É um contentamento permanente. Verdadeiro. E Sérgio, eu estava conversando com o Sérgio aqui antes da gravação, como uma experiência fora do corpo, ela mata o medo da morte,
Porque você observa o corpo deitado, você estando num ponto de vista de fora, você reconhece que você é uma consciência que não é o corpo, né? Posteriormente você encaixa no corpo e aí você se sente vivo dentro do corpo na manifestação diária. Estamos colocando é que durante uma soltura do corpo espiritual, toda essa sensação de vida, ela fica na parte extrafísica, porque a parte carnal é apenas o envoltório. Então, em nenhum instante, está se falando que o envoltório não é útil. É útil quando nós estamos dentro dele, como nesse momento. Agora, desde o ponto que nós saímos dele, seja por uma experiência temporária fora do corpo ou definitiva, que é a morte, nós não somos o casulo. E a saída do corpo temporária mostra isso para você. Não dá para provar para um terceiro, mas dá para provar para você próprio, te dá segurança de que você não é um envoltório. Você sabe, por experiência própria, de que você vive sem o corpo. Você tem essa noção clara. Eu não estou falando de uma doutrina, eu não estou falando de religião, estou falando de uma experiência que vocês podem consultar literatura internacional, são milhares de obras sobre saídas do corpo no mundo inteiro, de várias áreas diferentes, confirmando, dando uma amostragem média de que ao sair do corpo, isso faz a pessoa repensar a questão da sobrevivência da consciência. Então, de todos os fenômenos anímicos mediúnicos que eu conheci ao longo da vida, Sérgio, a saída do corpo foi a que mais me deu a certeza da imortalidade. Com certeza. Eu não acredito nisso, eu tenho certeza nisso, é minha certeza, eu não posso provar para nenhum de vocês que está me assistindo. Eu só posso deixar para vocês a segurança de falar disso e de viver isso a partir do que eu vivenciei. Eu sou médium, mas a mediunidade ela é um fenômeno intracorpóreo, onde os espíritos vêm de lá para cá. A saída do corpo é um fenômeno extracorpóreo. Você vai daqui para lá e entra no mundo espiritual onde só tem espíritos. Então é claro que o fenômeno da saída do corpo põe a pessoa em contato direto com o mundo espiritual, enquanto que o fenômeno mediúnico, também extremamente útil, coloca você em contato pela via humana, porque tem que ter um médium no meio. E a saída do corpo é um acesso mais direto. E, eventualmente, todos nós sairemos do corpo definitivamente, que é a questão da morte. A morte também é uma experiência fora do corpo definitiva. Então, da mesma forma que a gente desce para encarnar aqui e não tem como viver sem respirar, comer, beber e dormir, nós não passamos uma encarnação sem respirar. Nós não passamos uma encarnação sem ter uma saída do corpo, que é a morte no final. Acontece que a saída do corpo temporária, ela te dá vislumbres do extrafísico. E isso te dá uma segurança muito grande. E como nós já havíamos prometido, já alguns programas, falar da diferença do medo da morte para o medo de morrer, eu e o Sérgio estamos usando como gancho a questão da saída do corpo. Fora também as experiências de EQM, de experiência de quase morte, onde as pessoas têm paradas cardíacas, o médico consegue trazê-la de volta e ela narra saídas do corpo. Não em todos os casos, mas em parte. Podemos até, Jefferson, combinar um ou dois programas da gente falar sobre isso, os clássicos do tema, explicar como é que rola a parada cardíaca, o que causa a saída do corpo nessa hora. E do outro programa ainda, uma pergunta que o Sérgio fez, que eu vou abordar mais para frente quando chegar a hora, que é a questão da lembrança das saídas do corpo. Por que uns lembram e outros não? É que assim, eu não quero embolar com o tema, deixa mais para frente. Aí a gente já começa falando disso e faz um programa só disso, tá? Então aguardem um pouquinho. Bom, o grande medo de todo mundo é o medo da morte, é a mãe de todos os medos. Por observação, eu vi algumas coisas, não só pela projeção, mas por reflexão. Então vamos lá. Há uma diferença entre medo da morte e medo de morrer, Sérgio. Então vamos pegar o medo de morrer. Ele é celular, é intrínseco à própria vida. Todo organismo vivo tem medo de morrer, é o instinto de sobrevivência. Seja o ser humano ou um animal, há o instinto de sobrevivência. O nosso sistema imunológico funciona o tempo inteiro no automático. Se chegarmos na beira de um prédio muito alto, olharmos para baixo, vem o medo, que é o medo de cair, isso é instinto. Você atravessa a rua, você olha para os dois lados, isso é instinto. Então, o medo de morrer já está dentro das células desde que a gente nasceu, para poder preservar e manter a vida até o último segundo. Então, o organismo humano, como todo organismo vivo, tem medo de morrer. E é por causa do medo de morrer que a gente, antes de atravessar a rua, olha para os dois lados. Se não houvesse o medo de morrer, nós atravessaríamos a rua sem olhar, já teríamos morrido. Ou seja, o medo de morrer nos faz viver. Sim. Então, até o último segundo de vida, precisamos do medo de morrer para poder viver e aprender no tempo que estamos aqui. Agora, o medo de morrer, ele é biológico, é celular, é intrínseco.
Já o medo da morte é diferente, Sérgio. O medo da morte é mental, é psicológico. Quando nós nascemos, carregamos o medo de morrer nas células, mas na mente nós não temos o medo da morte enquanto uma ideia. À medida que a gente vai crescendo, culturalmente esse medo vai sendo inserido. Medo da morte, e aí criou-se na nossa mente, no nosso imaginário, uma série de bloqueios que nós não tínhamos quando nós nascemos. Então eu vou dar um exemplo. Nós temos 4 estações do ano. No momento estamos passando pelo inverno. Virá primavera, verão, outono, novamente o inverno. Então uma estação sucede a outra. Eu não posso dizer, Sérgio, que o inverno é uma entidade do frio que vem te pegar. É uma estação da natureza. Eu não posso dizer que o verão é uma entidade de fogo que vem te esquentar. Eu não posso dizer que a primavera é uma entidade de flores que vem na gente. São estações do ano que se sucedem. Conclusão. No imaginário popular, nós criamos um personagem para representar a morte. Como é que esse personagem é culturalmente? Uma caveira, um capuz e uma foice. No imaginário popular, criamos uma entidade para representar a ideia da morte. Seria o equivalente eu criar a ideia de um boneco de neve para representar o frio, assim no imaginário. Não um boneco de neve físico, para a criança brincar, mas um boneco de neve terrível que vem para me esfriar. Não, então criamos essa ideia e passamos a chamar a morte de ela, como uma entidade, não como final de uma estação para trocar para outra, como qualquer estação. Então, é igual um amigo meu espanhol que falava, lá vem ela, quem la muerte, quando la meia-noche, la entidad. La entidad. Então, o que ocorre? No imaginário popular, hoje não se fala da morte como uma passagem para outro plano. Você fala como se fosse alguém que vem te buscar, uma entidade. Então, isto não estava na nossa célula, Sérgio. Isso é medo da morte enquanto ideia, é um conceito. Medo de morrer é celular, não é um conceito, é instinto. Então, o que ocorre? Esse medo da morte, na mente humana, acabou gerando um problema. Você tem um computador, tá? Vamos pegar um Windows normal. Você botou um antivírus ali, de alguma marca, qualquer. Então, o antivírus pesa um pouco na máquina, a máquina fica um pouco mais lenta, mas é necessário. Você pega um segundo antivírus e coloca na máquina. O que vai acontecer? A máquina vai ficar mais pesada ainda e pode dar conflito de um antivírus com o outro e travar a máquina. Tá, nós já nascemos com o instinto de sobrevivência e o medo de morrer dentro da célula. É um antivírus para garantir a vida. Para que enfiar um outro antivírus na mente que é o medo da morte enquanto ideia? Para travar o raciocínio da gente. Então, uma analogia. Gente, ao estudar temas espirituais, quando se fala que esses estudos quebram o medo da morte, é o medo da morte enquanto a ideia, não o medo de morrer que é necessário para viver. Nenhum estudante espiritual quer morrer, porque o próprio instinto vai contra isso. Mas enquanto estudante espiritual, você sabe que lá na frente vai chegar o fim do teu tempo de vida aqui e você vai passar. E você não tem medo disso, você aceita o jogo. Porque, aliás, nem aceitar não adiantaria nada também. Então você começa a estudar aquilo para jogar claridade em cima desse medo. Então é óbvio, estudantes espirituais de qualquer área, conscientes, não tem medo da morte como uma ideia, porque ele já sabe que isso faz parte do pacote, assim como eu não tenho medo do inverno. Ele faz parte, né? Eu tenho que conviver. Então o que ocorre, gente? Eu conheci, Sérgio, estudantes espirituais que não queriam falar de morte, tinham medo, médiums com medo de espírito, isso é um absurdo. Médium chorando no dia de finado, chorando mais do que materialista. Então, assim, por quê? Antes de ser médium ou estudante, é um ser humano. E como ser humano lá na infância, enfiaram o medo da morte como uma ideia. E isso vem como um reflexo, meio que automático. Tem gente que não quer falar do assunto, e aí quando rola a perda de alguém, não sabe como lidar. Agora, um detalhe, independentemente de estudar isso ou não, uma hora vai rolar. Então é melhor saber o que fazer nessa hora, Sérgio. É isso que significa quebrar o medo da morte, que é clarear um pouco isto. Morte não tem nada a ver com cemitério, com caixão, tem a ver com uma consciência desprender para fora do corpo, e nem a morte, é só se soltar do corpo que está destruído por algum motivo, mas você permanece vivo espiritualmente. E nesta, pessoas tiveram que falar, tem uma entidade ali, essa entidade que está ali era a mesma que estava encarnada aqui, que agora está lá. Isso é da vida, isso é do jogo. Então, dentro desses estudos, nós não podemos ter esse medo. Inclusive, num próximo programa, se o Sérgio aceitar a sugestão, eu posso falar para vocês assim, como sequência, medo da morte versus medo de morrer, parte 2, o regresso, né? A missão. Eu posso falar um pouquinho da questão do cemitério, velório, a energia do apego. Assim, é um tema para dar sequência a esse, Jefferson. Porque eu posso falar o que eu já vi
nesse lado para a gente configurar melhor, né? Assim, falar de experiências práticas, né? Que aí ajuda as pessoas a entender e entendam. Estamos falando de medo da morte como conceito, não medo de morrer, que nós precisamos para, inclusive, proteger a vida, para a gente viver. Precisamos da vida aqui, por isso estamos encarnados aqui. Agora, na hora de passar para o lado de lá, é bom a gente ter uma noção clara sobre isso. Isto não é doutrina, esta ou aquela. A morte rola para o materialista, espírita, ocultista, umbandista, chinês, judeu, hindu. Então é o maior dos medos de todos. A mãe dos medos é o medo da morte. O que eu estou diferenciando, isto na mente é uma coisa, nas células é outra. E esse da mente dá para a gente quebrar, estudando, observando, praticando, quebrar esse grande medo. Porque o que eu descobri, o Sérgio também descobriu, tirando o medo da morte, a vida fica mais valiosa, a gente valoriza mais e aprende mais, cresce mais, e quando chegar a hora a gente volta para casa da onde a gente veio de forma consciente, numa boa, não é chorando, nem comer, simplesmente, papai, estou voltando. E outra, estou consciente, aproveitei o tempo aqui, fiz o melhor que dava, acertei, errei, mas eu tentei fazer o melhor. E meu caminho às estrelas, eu sei que eu não nasci, eu sei que eu já estava vivo antes, eu entrei no corpo e agora estou saindo. Eu entro e saio dos corpos perecíveis, eu sou a consciência, o espírito, o Sérgio também é. O corpo é valioso, é um instrumento de trabalho, estar no planeta é uma honra, mas está na hora de voltar para casa. E aí, aqui agora eu falo, Mamãe Terra, obrigado por eu estar aqui. Gratidão imensa. Quando eu for para lá eu falo, Pai Espaço, obrigado por estar voltando para casa. Você vai estar vivo aqui ou lá, é isso que nós temos a dizer. Certo, Sérgio? Então, no próximo programa, a gente entra de novo com esse tema e vamos falar de cemitério e tal. E, gente, pode observar, a abordagem nossa não é tétrica, não é escura, pelo contrário, é para clarear um pouquinho e não precisa seguir o que a gente está falando, não. É questão de raciocínio, a gente está falando de um tema geral por uma visão espiritualista que a gente tem. E que outra, pode ser que não seja a sua, e isso é o normal. Só que essa visão dá uma segurança muito grande para a gente estar falando isso dessa forma. Veja, eu não estou falando de doutrina, nem de guru, estou falando de algo real. Inclusive o guru também vai desencarnar. Então, sabe, tem que estudar isso aí e nunca diga fui pego de surpresa, porque uma coisa vive e ir embora com a surpresa. Então é importante estar falando disso de forma clara, sempre bem humana, sem doutrinação nenhuma. Se for útil para você o que a gente está passando, pega. Se achar que não, simplesmente não pegue e provavelmente vai ter outras abordagens que você vai gostar mais, e isso é assim mesmo. Nunca espere da gente aqui que a gente ache que isso aqui é verdade absoluta. Não é não. Existem outras abordagens, tá? E cada um segue a tendência daquilo que lhe toca mais. Pode não ser o nosso programa, pode ser outro, pode ser um livro, pode ser outra área, mas se aqui puder passar algo bom para vocês, você pegar, ótimo. O importante é você crescer, seja a partir dessa visão ou a partir da sua, que é sempre mais importante. Mas entenda, nós não estamos falando de religião ou doutrina. Morte é um fenômeno da natureza, igual inverno, primavera, verão e outono. Uma passagem que se sucede. Do mesmo jeito que tem gente estudando clima e estação, tem gente estudando clima e estação extrafísica, que é o nosso caso aqui para vocês, tá bom? Então, até mais.